Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse não é o Café Sem Politicagem, esse agora é um novo quadro. Então fala com a gente, Paulette. Minuto Podcast. Seja bem-vindo, Paulette, nosso quadro. Essa aqui é a figura principal do quadro. É ela que vai botar lenha na fogueira. É, ele que tá dizendo. Quando der, né? Mas hoje tem que pegar mais leve, porque hoje o nosso convidado aqui é excelentíssimo. Mais. Esse Calma. Hoje nós estamos aqui com o seu Dieter Hans. É muito difícil falar alemão, mas eu cheguei perto. Não, tá certo. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite e poder colaborar com o programa será um prazer. Então, seu Dieter, o senhor é alemão mesmo, né? Sim. O senhor é alemão? Nasci em 42, em janeiro, e a guerra terminou em 45, então a gente pegou um pouco da guerra e pós-guerra também, me formei na Alemanha. Quando fiz 21 anos, eu saí da Alemanha, andei em alguns países, né, da Europa, né? Cheguei até a Rússia, conheci Estados Unidos, enfim. E depois de um tempo voltei para a Alemanha e entrei numa escola noturna, né, de técnica, mas não terminei. Porque antes de até era interessante, porque como a gente já conheceu alguns países, né, da Europa e passei mais de 2 anos andando por aí, a vida na Alemanha já não era um choque, né? Porque lá é muito organizado. Sim. É muito organizado. Então, eu me candidatei para um serviço de voluntários alemães, que na época tinha, aliás, até ainda hoje existe esse serviço, que é um programa que envia pessoas técnicas ou em várias áreas profissionais para países em desenvolvimento. Sim. Então eu me candidatei e fui aceito, justamente faltando poucos dias para renovar minha matrícula no curso técnico. Aí eu preferi entrar nesse serviço. E por intermédio desse serviço eu cheguei no Brasil em 1966. 66. Ah, 66. Tu nem pensava ainda. Eu já tinha nascido já há uns 20 anos. Em plena ditadura. Falou tudo, né? Em plena ditadura. Não, apanhou muito, não, né? Não. Foi torturado? Olha, eu não tive. Viu? Não foi? E era alemão, hein? Pois é. O pessoal era para chegar aqui e falar alemão ali. Não. Alemão, vão torturar. Vamos torturar o alemão ali. Então, foi tranquilo. Mas como é que era o dia a dia, né, no pós-guerra lá, quando o senhor era... Bom, o senhor lembra quando era bem jovem, adolescente? Sim, claro. Passei juventude lá, né? Sim. Passei na escola e formei parcialmente, né? Porque lá o sistema é um pouco diferente, né, de escola. Sim. Você tem uma escola básica que vai até 4 anos. Depois, se continuar nisso, vai até o 9º ano e dessa escola saem os operários. Sim. Né? Aí tem uma Realschule, que é a partir do 5º ano até o 9º, os 6 anos, né? Até, aí saem os técnicos, né? Ou seja, na área técnica. Ou você opta por um ensinamento para universitário, onde saem os acadêmicos, né, médicos. É um profissionalizante. São profissionalizantes, sim. Mas já encaminha. Já encaminha, né? Isso é uma organização lá na Alemanha. Se ainda hoje é assim, não sei. Mas na minha época foi assim. Então eu era mais inclinado para o ensino técnico, né? Então eu peguei essa escola. Sim. E também depois tem a escola profissional nessa área, e que é administrado pelo sindicato, né? Não pelas firmas, né? Sim. Então tem que passar, se formar, e quem aprova essa formação é o sindicato. O sindicato. É.
Então, aí eu me formei em eletricidade. Né? E pelo serviço de voluntários alemães, eu cheguei aqui no Brasil e fui mandado para Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. Sim. Agora, desse período de pós-guerra... Qual era o sentimento nessa época? Porque o senhor devia ter 44 e teve esse tempo. O senhor devia ser muito novo, mas os seus pais devem ter te contado. Qual era o sentimento que ficava no povo alemão? Em relação ao Hitler, em relação às mortes, em relação a tudo isso. Como é que era o sentimento das pessoas na rua? Acontece, se você conversar com um alemão que passou por essa guerra, vamos dizer assim, a guerra não existe na memória das pessoas, ou muito pouca. Existe o período antes e o período depois. Não? Ou seja, a guerra em si é difícil das pessoas falar, né? de falar. Se posicionar. Né? Se posicionar. E a Alemanha foi dividida, né, em 4 zonas de ocupação. Ou seja, a Rússia, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. Cada um pegou um pedaço, né, e também dividiram a capital, Berlim, em 4 pedaços. Né? Então, depois, quando resolveram de dar uma independência, uma soberanidade, vamos dizer assim, à Alemanha ocidental, então essas 3 zonas de ocupação, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, se juntaram na Alemanha ocidental. Sim. E este mesmo pedaço na capital também, só que essa capital estava no território que era da Rússia. Sim. Né? Ou seja, sob domínio russo. Sim. Então, a Rússia, que não entrou nisso, criou a Alemanha Oriental. Sim. Então, inicialmente, como eu nasci em Berlim, e justamente nessa época de política, de Guerra Fria, esse período, aí eu saí. A minha mãe já tinha saído antes, né? Ela foi para o setor ocidental, para dizer assim, e depois a gente foi pela chamada ponte aérea, onde os americanos e os aliados trouxeram comida para abastecer a capital e saíram levando gente para outras áreas, né, para juntar as famílias. Isso foi em 48. Agora, na escola, nós passamos todos por um processo de desnazificação. Isso tudo que era alemão não prestava. Né? A coisa boa era americana, né? O modo de viver dos americanos. Então a gente foi bombardeado por cultura, em termos de filmes, de livros, de música, e tudo americano. E o senhor chegou aqui em Santa Catarina, quando o senhor veio para Santa Catarina, veio direto para Porto Belo? Ou sim, foi passando por outros lugares? Não, depois do meu contrato terminar, né, com o governo alemão, eu me candidatei aqui no Brasil, em São Paulo, numa firma que eu já tinha trabalhado na Alemanha, que era a Siemens. Então eles me aceitaram, eu fiquei lá, mas aí não teve uns desentendimentos com o meu patrão, o meu chefe, aí eu saí e fui trabalhar na Volkswagen do Brasil. E lá só empresa alemã. Claro. É mais. Não, é mais. Sua preferência. Claro. E aí eu trabalhei 10 anos. Isso na Volkswagen, lá em São Paulo? Em São Paulo, em São Bernardo do Campo. E aí o senhor estava com que idade, mais ou menos? Não, aí tinha 28 anos. Né? Aí eu casei, mas também lá em São Paulo. E veio para cá com qual idade?
para o Santa Brasil. Catarina. Não, Santa Catarina eu vim fixo em 84. 84. Então já são 30 e... Mas quando veio para Santa Catarina, veio direto para Porto Belo? Sim, sim. Acontece que a gente veio aqui por motivos familiares, né? A minha esposa, que eu conheci em São Paulo, era natural de Blumenau. E uma irmã. Uma alemãzinha brasileira também. Pois é. Tudo deles trabalhou na Volkswagen. Claro. Pegou uma alemãzinha. Não, por quê? Porque vamos dizer assim, é a cultura. Não, a gente procura assim aquilo que se identifica. Né? É verdade. Não? Então a família ela era de Blumenau, a minha sogra de Brusque. Meu sogro era alemão também, que veio lá em 1933 para cá. Bem antes da guerra ainda. Sim. E aí a minha cunhada, ela conhecia ainda do tempo de criança, da juventude, ela conhecia Porto Belo e veio se estabelecer com os 2 filhos depois que ela se separou do marido. E ficou aqui em Porto Belo. E a mãe dela, minha sogra, ela depois que se aposentou veio ajudar a filha. Né? Sim, sim. E minha esposa era muito ligada à mãe dela. Então ela falou, não, vamos lá também. Vamos. Vamos. E aí a gente foi. O nome é bonito, vamos ver. Porto Belo não deve ser muito ruim, não. Não. Eu, antes de chegar, realmente, eu vim aqui para pesquisar, conhecer um pouco. E aí eu constatei uma coisa interessante. Eu morava em Tatuí, no interior de São Paulo, e tinha lá uma serralheria. Eu comprei uma serralheria depois que eu saí da firma da Volkswagen. E lá era um lugar, Tatuí, que tinha na época uns 25 mil habitantes, né? E tinha umas 5 serralherias maiorzinhas, né? Uma delas era minha. E aqui, quando cheguei em Porto Belo, eu vi que aqui não tinha serralheria. Até hoje não tem, eu acho. Não, tem bastante. Né? E aí eu falei, poxa vida, lá cada 5 mil é uma serralheria e aqui tinha tinha uns 12 mil habitantes, aqui não tem nenhuma. Não tem nenhuma, olha, tô feito, vou ficar rico. Qual foi o ano que o senhor chegou aqui? 84. 84. 36 anos. Sim, uma entrada grátis. Agora eu vou fazer uma pergunta, agora eu vou colocar ele numa saia curta aí. A separação, Porto Belo e Bombinhas, foi positivo? Olha, na época e agora? Qual é a... O que o senhor acha? Eu sei que não deve estar no livro uma opinião. Deve estar subjetivo ali. Que eu tenho a minha. Para mim, todo o processo da separação foi, entre aspas, fora da lei. Não? Foi mais uma decisão política e uma incapacidade dos administradores do município de então, né? Que havia muito mais interesses imobiliários do que políticos. Né? E também, à época, o governo não foi muito conivente. Se isso foi melhor, pior, eu não tenho uma opinião assim bem formada a respeito. O que eu vejo é que nós temos essa problemática toda do acesso, né? Agora vem essa ideia de novo, segundo acesso, né? Pelo morro, que é só para carro pequeno. Né? Não vai tirar o trânsito forte, pesado da vila de Porto Belo, né? Da região. E Bombinhas não tem onde se expandir. Está limitado em seu território pequeno. Né? Então só tem como crescer para cima e aí entra nesses problemas outra enormes, outra questão. Né? Ou decide não crescer mais, ou seja, limitar o acesso ao município,
né? Como exemplo, tem a ilha de Porto Belo. Ela só tem para atender 1.700 pessoas. Então, se quer 1.702, não entra. Não? Então, se Bombinhas um dia quer realmente fazer uma coisa de qualidade, ela vai ter que limitar o acesso. Essa é a minha opinião. Não? E o crescimento sempre é problemático, porque envolve saneamento, né? Um monte de coisas. Deixa eu perguntar, como é que foi o trabalho nessa parte, né? Porto Belo, sua história, sua gente. Essa parte de falar mais sobre a cultura das pessoas. Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Porque isso é um trabalho de historiador, né? Sim. Trabalho de historiador. E como que foi criar tudo isso, correr atrás das pessoas e começar a buscar relatos? Como é que... São duas fontes, né? Uma fonte é verbal, né? Oral, e a outra é documental. Sim. Né? Tem bastante nessa área, né? Tem. A fonte oral, a gente tem que fazer uma certa peneira, né? Porque quer dizer, tem assim umas lendas de piratas e isso e aquilo, né? Mas quem eram esses piratas? Mas é lenda? Não, é história, histórias, né? História que se baseia em alguma informação real. Alguma coisa aconteceu. Mas não se sabe até onde Isso, né? Então, os piratas eram os espanhóis. Sim. Né? Que vinha e passava, e os ingleses também eram piratas. Então a gente tem que ver qual é o fundo dessa, né? Porque atrás de todo mito tem uma verdade. E como é que eles relatam que chegaram esses piratas aqui? Como é que eles chegavam aqui? O que eles faziam? Como é que funcionava? Bom, tem algumas, uma dessas histórias hoje chama a praia do Ribeira. Sim, a Praia do Ribeiro aqui, né? Não, na realidade era a Praia do Rebelo. Rebelo. Sim, Rebelo. E lá dizem que veio um navio e desceu uma figura? Não, desceu uma caixa, né? Na realidade foram um caixão, né? Enterraram lá na praia do Ribeiro. Né? Meu Deus do céu, eu vou lá quase todo dia. Enterraram. É ouro. Ali. É um baú. Não, só que um ano depois, ou dois, aí veio o barco, desenterrou e levou embora. Era ouro? Não, provavelmente era uma pessoa assim, importante que faleceu, então eles deram sepultura ali e depois defunto. Quando voltaram para a Espanha de novo, né, então levaram embora, vamos levar a sogra, dar um enterro digno para ela. Deixar a sogra. Tem uma história assim, mas... Ou então enterraram, se fosse a sogra, enterraram vivo e tudo lá. Claro, daí morreu, vieram buscar para levar para o enterro. Sim, é verdade. Isso tem uma dessas histórias, né? Alguém pagou os piratas, falou, cara, pega minha sogra e enterra bem longe daqui. Aí eles vieram até a Praia do Ribeiro, porque eu nunca vi um lugar ter tanto barco pirata aí fazendo graça, aqueles caras chatos, ficando no meio da rua com aquelas armas. Dá vontade de parar o carro. Mas no meio dessas conversas todas, dessa pesquisa, quais são as coisas curiosas que você pode contar, assim, que você deve ter passado por cada situação, ouvido cada coisa? Certas coisas curiosas, algumas são relacionadas aos nomes que se dá a alguns lugares, né? Sim. Por exemplo, Zimbros não é Zimbros. Ih, cara, vamos anotar aqui, vai. Meu pai, vou colocar até nos meus stories. Zimbros não é Zimbros. Aí já vai ter um thumbnail. Olha só aqui, esse mapa aqui, né? O que diz aqui? Deixa eu ver. Zimbo. Ou Zimba? Zimbo? Não, Zimbo. Zimbo. Ou seja, é a enseada de Zimbos. Aí, ó. Zimbo é uma concha que se acha ali. Mas por que o pessoal ficou trocando o nome?
Pois é, isso aí. Porque é difícil falar Zimbo, melhor Zimbros. Zimba, Zimbro. Eu vou lá pro Zimbro. Zimbo. Não, isso foi em função dos escribas, né, do cartório, que eles não entendiam o Zimbo. Sim. Né, que normalmente não tinha assim uma cultura. Né? Bem brasileiro mesmo. Não, escreve Zimbo mesmo. Zimbo. E Zimbo é o quê? Não, o cara do cartão falou, não, Zimbo tá feio. Bora, a fila devia estar grande. E Zimbros é uma fruta, né? É um arbusto medicinal, né? Que fazem genebra disso, até o gin, né? É de Zimbro. Né? É uma fruta. Só que não tem ali. A gente tem que exportar mais alemão para eles contar mais história, porque a gente mora aqui há 500 anos e não sabe disso. Olha quanta coisa que a gente não sabe. E tem mais história? Tem. Pra gente dar risada. A gente quer dar risada. Quando fizeram a ligação de asfalto, né, de Porto Belo para Bombas, né, antes era uma estrada de terra. Sim. E aí contrataram uma firma para fazer tudo isso. E tem lá onde tem o gabinete de arrecadação da TPA. Já tinha TPA naquela época? Não. Ai, foi meu agora. Deus do Né? céu. Isso foi agora. Mas no local onde tem uma pedra grande, uma pedra enorme. Pedra. Até hoje tá aqui. Tem. E essa pedra tem nome. Foca na pedra, não é na TPA lá. Ela tem um nome, não é mais assim desconhecido. Imagina o nome dessa pedra. Descansa defunto. Exato. O quê? Descansa defunto. Mas por quê? Descansa defunto. E justamente porque tinha um nome, uma tradição, o povo não permitiu que a firma explodisse para fazer a estrada. A pedra está lá. Eles tiveram que cortar o morro. Né? Ou seja, já era uma tradição, né? Ligada a uma tradição, patrimônio cultural. Exato. Então, antes dessa estrada, havia um caminho que vinha ali da certa altura na pedra, e quando morria alguém para trazer o defunto para a matriz, eles descansaram o caixão e ficavam em cima. Descansa defunto. Isso, descansa defunto. Falam que esse lugar era mal assombrado. Essas histórias, tem essas histórias aqui de mal assombrado? Sim. Porque povo cagão, né, cara? O brasileiro é muito cagão, né? Pô, desde quando a gente era pequenininho. Não, o pessoal fala. Eu ouço história que o pessoal vê luz no morro passando pra lá e pra cá, e ninguém sabia o que era, não sabe se é ET, se é. Deve ser ET, né? Um monte de coisa. Aqui em Mobias tem bastante ET. No verão tem bastante também. Verão vem. Mas com essas histórias também de terror também tinha. É o seguinte, quando ainda não tinha luz, né, aqui na região, e tinha assim um baile lá no clube da Aliança e aqui em Porto Belo. Então o pessoal vindo. Hoje é paulista. Não existia ainda. Né? Então o pessoal vinha lá de Bombas, né, para participar, para dançar. E depois, dificilmente alguém passava lá meia-noite, porque era tido como o horário do terror. Do terror, né? O horário do lobisomem. Aí vinha dois cidadãos que tinham, eles foram lá, quando chegaram no ponto ali, eles escutavam ai, corria. Ninguém teve coragem de ver o que era o aí foram de novo, outra vez, né? Aí ficaram lá, vinha um terceiro, né? E disse assim: não, por que estão aqui? Não, está mal assombrado, não sei o quê. Aí, não, isso aí não é nada, isso não existe, né? Então ele foi lá na frente, eles atrás, né? E vinha lá, ai, de novo. Aí ele tentaram, também. Não, eles vocês são dois cagões, né? Ali é eterno de reis na casa de fulano, que evocava o refrão assim. Claro! Sabe, conhece o... Não, eterno de Conta pra ele não sabe. Ele tem uma cantoria e tem um refrão.
ai, 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 ai. Ah, na hora do ai, ai, na hora que o ai, ai, ai que eles passavam. Eles fazem visitas? Sim. Então isso vinha pela baixada, né? Assim, vinha subindo o som. Essa foi boa. Faz cantoria, faz oração. Sim. Mas deixa eu falar um pouquinho do livro. Mais ainda desse livro. Esse livro aqui, se a pessoa quiser adquirir hoje, sim. Como é que ele faz? Bom, tem, claro, tem comigo, né? Mas tem na livraria, lá na papelaria da praça, tem lá no Gilmar, no fotógrafo, tem na loja Hering, lá perto do supermercado, que eles vendem. Né? Uhum. E o senhor quer deixar seu contato para se alguém quiser comprar diretamente com o senhor? Ou com algum contato? Sim, pode falar o número aí que a gente bota na tela. Tá. Pode anotar aí, né? Pode falar, né? É 996 39 27 94. 2794. Isso. PDD 47. Isso. Estou vendo aqui. Clubes e associações, turismo, Itapema. O livro é bem completinho. Não, é para quem gosta. E tem bastante fotografia também da época. Tem mais de 250, metade é mais ou menos colorido também. E esse recorte vai até quando? O recorte do livro, Bom, até o tempo de Evaldo. Né? Entra nos prefeitos, vereadores, né? Lá no finzinho tem essa parte aí. Né? Só que ultimamente, assim, os últimos períodos eu não entro na política. Não vale a pena, não vale a pena Agora falar ficou bom? de problema. Agora que ficou bom, ele... Por exemplo, Agora que é hora de entrar. Por exemplo, aqui um negócio interessante. A farra do boi. Sim. Como é que funcionava essa farra do boi aqui? Né? Bom, como é que funciona, né? A farra do boi... Denúncia. Vamos dizer assim, é uma tradição catarinense. Uma tradição catarinense, né? Que é uma adaptação da farra do boi açoriana. Porque até hoje ainda tem a farra do boi lá na Ilha Terceira, principalmente. E os açorianos trouxeram isso também. Só que aqui teve uma adaptação, né? A gente chama isso o boi do campo. Por quê? Porque as áreas de criação dos bois era mais a região da serra, ou seja, de Lages, basicamente, nos Campos Gerais ali. Então, quando por lá começaram a época do inverno, esfriar, né, ou gear os campos, então reduzia um pouco a alimentação dos bois. Então eles traziam os bois aqui para o litoral para vender. Sim. Então era programado, não, vamos deixar 3 aqui, 5 ali, 2 aqui. Então o tropeiro ele vinha pelo litoral vendendo os bois. Os bois, né? Então essa época começou a coincidir muitas vezes com a Páscoa. E aí, quer dizer, eles trouxeram os bois que naturalmente queriam voltar para a manada. Sim, sim. E aí os bois eram impedidos de voltar. E dessa luta, dessa tentativa de aprisionar os bois, isso aqui, evitar que voltasse, nasceu a chamada farra do boi. Que era o boi do campo. Era o boi do campo. Né? Sim, era diferente. E aí a alegria do pessoal era essa. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta aí, mas agora o pessoal não gosta mais. Não, eles gostam ainda, né? Só que é aí proibido, tu viu né? o boi que caiu na piscina? Não, eu vi. Aqui na pousada. Tu viu? Não foi o primeiro, viu? Talvez lá na piscina, sim. Mas os bois entravam mais na praia, agora estão vindo para as piscinas também. Claro, existem esses abusos, né? Teve uma época que se fazia essa brincadeira no mangueirão. Que era controlado. Né? Era controlado, né? E se evitava esses excessos. Né? Eu tenho alguns vídeos a respeito disso, né? Mas então, claro, justamente, quer dizer, o bem intencionado ele paga pelo mal
intencional. Porque a farra do boi, a brincadeira em si, sem sacrificar o bichinho, sem né? Maltratar. Porque assim, uma hora vão matar o bicho para comer. Aí, não vai ter jeito. Aqui eu falo sobre a farra do boi. Não, o aspecto legal também, né, eu menciono, mas também eu peguei lá em 1915, por aí, um anúncio no jornal A Novidade, Novidades de Itajaí, que tinha lá em Brusque um fazendeiro lá anunciando a farra do boi, tal dia, tal hora. E o boi era assim, bem bravo e fazendo propaganda. Propaganda do boi. Em Brusque. Não é. Ou seja, não era só litoral aqui. Uhum. Interessante. E aí, o senhor agora fez sou convidado para ajudar nesse trabalho na Câmara Municipal. O senhor pode falar um pouquinho desse trabalho? Acontece o seguinte, vamos dizer assim, Porto Belo, dentro de sua história, ela foi extinto 2 vezes. Né? Uma vez em 1860, aí o município morreu, foi dividido, o município foi dividido em Tijucas e Itajaí, né? E Porto Belo entrou para Tijucas, né? Foi anexado a Tijucas. Depois, isso foi em 1860, depois em 1895, recuperou sua autonomia, mas muito menor, né, em função do apoio que Porto Belo deu à causa republicana, né, então recuperou o status até 1923, onde perdeu novamente sua condição e voltou 2 anos depois, em 25, voltou a ter novamente o Estado. Então, os livros da Câmara de Porto Belo, alguma coisa se perdeu, né? Não tinha, eles foram lá para Tijucas, na realidade, né? Tijucas, e aí os livros ficaram lá guardados num porão, muito mal acondicionados, e um historiador, o Sebastião Cruz, ele encontrou esses livros e levou para o arquivo público de Blumenau para eles guardarem, né? Então aí o presidente da Câmara anterior ao Diogo, o Serpa, ele tentou fazer um arquivo, né, fez um arquivo histórico lá na Câmara e tentou resgatar os livros da Câmara, né, e ele só conseguiu uma cópia, porque o arquivo lá sabe como é, quer dizer, se nós levamos esses documentos que são valiosos, né, historicamente falando, então ele só trouxe cópia. E aí a gente tem um companheiro ali, que é um professor aposentado lá da Universidade de Florianópolis, né? Ele é filho de Porto Belo, o Edson Luiz da Silva. Ele falou eu falei com ele, né, se a gente não pode pegar esse material e transcrever, corrigir, né? E conversamos eu juntei outros documentos a respeito dos primórdios de Porto Belo e falamos com o presidente da Câmara anterior, o Diogo, e ele concordou em fazer essa revista. Então ali uma revista, tem uma revista, documento histórico. Documentos históricos. Então tem as fotos, né, das atas de vereadores, né, das eleições, né, do presidentes e isso, e a transcrição, né? Então tem aqui, por exemplo, esse mapa aqui é interessante, que é de 1777, é um mapa espanhol, e aqui ele tem o desenho de uma casa
que era do Rebelo, de 1775. Do Ribeiro. Rebelo. 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 Ainda bem que não era cabelo. Isso é um documento que menciona, porque essa casa era de alvenaria, não era de madeira. Era esse Era de aqui. alguém rico. Ah, tem a foto. Tem a Olha foto. a casinha. Essa casa. Casa Essa tá é aí. a casa mais antiga de Porto Belo e que ainda está em pé. Mas De ela foi 1775. derrubada com patrimônio histórico? Ela está sendo usada? Não sei dizer. Existe uma tentativa de transformar isso num patrimônio histórico. Está registrado já no IFAM, mas até que ponto isso é... Olha, tem coisas aqui que anexo a isso, que um pouco, umas 2 quadras para baixo da casa, lá tem uma rua, é a Rua da Carioca. Né? E o que é uma carioca? Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Eu pensei que ia Ele implicar conhece, comigo. ele conhece os carioca. Não, ali tem uma carioca. Carioca é uma fonte de água, ou seja, é um termo tupi-guarani, água que sai do mato. E essa carioca, ela é autêntica colonial. Eu acho que é a única existente no Brasil que ainda é original. Não tem nenhuma forma de alvenaria, é pedra sobre pedra. Né? Por isso que nasce no Rio Carioca, porque sai água infelizmente das pedras. é abandonada. Ninguém cuida disso e durante muito tempo ela abastecia Porto Belo. E deixa eu perguntar Uma água limpa, né? Quando o senhor chegou aqui já tinha pesca da tainha? Sim. O senhor gostava de participar, de acompanhar? Sim. Se envolver? Ganhava o quinhão ali. Sim. Não, eu puxava rede. Puxava rede? Uns peixinhos. Sim. E essa tradição sempre passando de pai para filho. Sim. E sempre deu muita tainha. Sim. É uma característica, né, dessa nossa parte. A tainha, na realidade, ele ia também mais para cima. Né? Só que atualmente quase não chega mais. Mas dava muito. Naquela época já dava briga? Ou é só agora? Não, dava. Dava, sim. Dava, sim. É que não é uma briga, né? É uma disputa. Não, uma disputa. Uma disputa territorial também, né? Que interessante, né? No fim olha, aí a gente entra numa outra questão. Interessante. Nos primeiros, em 1817, na realidade, se tentou criar aqui em Porto Belo uma colônia de pescadores vindo de Ericeira. Ericeira é uma cidade perto de Lisboa, né, no litoral. E justamente porque aqui havia abundância de peixe, entre eles a tainha. Né? Só que essa iniciativa ela não atingiu os objetivos em função de vários fatores. Em primeiro, veio pouco pescador. E não havia uma estrutura, uma logística disso. Né? Ninguém sabia, vamos dizer assim, quem veio aqui não sabia onde pescar, que peixe tinha, enfim. Né? Ou seja, o português que vinha aqui, pescador, aqui tinha outro peixe, outra época. E não havia uma logística como existia lá em Portugal. Não? Porque lá a pesca era uma concessão a ricos comerciantes, a nobres, enfim. Então eles tinham os barcos, os petrechos, as redes, e tinha tudo para o pescador sair. Né? E aqui não tinha barcos, não tinha rede, não tinha, vamos dizer, material de conservação, porque lá em Portugal, em Ericeira... Era para consumo mesmo, pescava para comer. Sim, não, era negócio, porque o pescador... Mas não tinha estrutura, né? Aqui não tinha. E depois, aqui todo mundo pescava. Não, todo mundo. Não era só que o pescador veio de Ericeira para implantar a pesca aqui. Não, todo mundo pescava aqui.
E lá, o pescador, lá na Ericeira, em Portugal, eles viajavam até a África, né, até a costa do Marrocos, para pegar lá atum e espada, cavala, né, e eles salgavam isso no barco e traziam peixes salgados para comercializar. Uhum. Né? E o português, ele até tem histórias, assim, tem documentos que eles até vendiam peixe até na Grécia, né? No Mediterrâneo. Né? E aqui não tinha mercados, todo mundo pescava. Então, para quê? Para quê? Vender para quem, né? Então, a pesca só começou a se desenvolver depois que vieram os imigrantes europeus, né? Os italianos subindo o rio Tijucas e os alemães o rio Itajaí. E aí sim, aí começou a entrar esse processo de salgar o peixe. Né? Nessa época, aqui em 1820, quem comercializava o peixe salgado com a colônia, com o Rio Grande, foi Laguna, principalmente. Né? E a ilha de Santa Catarina também. Mas fora disso, não tinha mercado, né, aqui na região. Então, por isso, essa tentativa ela não vingou. Agora, o que sobrou disso? Sobrou, o governo, ele fez um planejamento, comprou uma área e dividiu essas áreas em lotes. Dessa divisão, resultou, deixa eu ver, né? Esse aqui são as relações dos moradores, de quem veio, tudo aqui. O governo fez esse quadramento, né? De 30 braças. 30 braças em quadra, isso dá 66 metros. Isso foi em 1843. Não, isso aí foi o registro, né? Esse aqui, o registro das quadras que nasceram em função da colônia. Porque o governo criou essas quadras, né? E até hoje, no Porto Belo, as quadras têm 66 metros, que veio do tempo da colônia Nova Ericeira. E essas quadras, ali fica pescadores com seus... Não, na época sim, né? Que era previsto assim, que era a moradia, aqui eram as chacrinhas, né? Vamos dizer, para os pescadores, e eles tinham as suas terras em outras áreas maiores para plantar, enfim, até algumas até em Camboriú e Itajaí e Zimbros, né? Pelo lado ali. Rio dos Bobos, que é Rio Santa Luzia, né? Todas essas áreas, né? E tinha os colonos que foram estabelecidos. Mas o que se conservou foi justamente esse quadramento, esse arruamento de Porto Belo, do centro de Porto Belo, que era ali que se estabeleciam os primeiros ericeiros. E conserva ainda esse arruamento. Essa revista também pode ser adquirida? Isso na Câmara eles dão, sim, é uma publicação da Câmara. Câmara de Vereadores, pode ir lá buscar quem quiser. Ficar para vocês aí. Muito bom, muito legal. É muita história para contar, né? Tem. Mas é o que eu falo assim, o que conta hoje, o que fica é a história. E a história a gente precisa fazer o que o senhor fez, escrever. Sim. Senão se perde. Porque se perde. Sim. Eu digo assim, eu digo o brasileiro, de uma forma geral, não generalizando, mas de uma forma geral, ele tem uma história muito bonita. Né? O brasileiro tem uma história muito bonita. Mas o brasileiro, a questão cultural, parece que às vezes é muito deixado para trás. Principalmente hoje. A gente tem perdido essa questão cultural, essa questão de guardar o que é bom, de conservar o que é bom. Parece que a cultura está indo embora, está sendo substituído, né? por coisas muito fúteis, né? Então, o que o senhor tem visto em relação a isso? Cultura no Brasil? Existe um aculturamento, né? Isso a gente observa.
que, vamos dizer assim, as festas alemãs que lá em torno de Blumenau, Pomerode, né, tem ainda algumas tradições que são mantidas de certa forma artificial. Né? Porque isso é turismo, é negócio, é atração, isso. Existe uma adaptação, né? Como vou dizer isso? Uma adaptação da cultura alemã para cá, mas é uma coisa mais distante. Distante da se realidade. perde um pouco a origem. Sim, uma coisa mais forçada, não é uma coisa natural. Sim. Porque isso mais vai... comercial, vamos dizer assim. Comercial. Comercializado. Entendi. Mais ou menos isso. Porque tu vai lá na Oktoberfest, tu vê aquelas mulheres enfeitadas, acho que tu vai na Alemanha, tu não vê aquilo, né? Não, isso não. Aqueles caras, eles estão enfeitados. Mesmo na Oktoberfest, na Alemanha é pouco. Não é aquilo. Eu imagino, será que na Alemanha todo mundo anda desse jeito? Mas bebe desse jeito? Mas ainda digo que é uma coisa bem legal, sabe? Porque assim, maravilhoso. O Oktoberfest é muito bom. O que eu achei interessante, quando eu morava no Rio, eu moro 5 anos aqui em Santa Catarina, vou fazer 5 anos ainda, eu tinha uma visão totalmente diferente. Nunca tinha vindo na Oktoberfest. Imaginei que era só garotado, os caras bebendo. Eu tinha a visão equivocada. Quando eu cheguei aqui, que eu fui no Oktoberfest, família, as criancinhas. Todo mundo bebendo, as crianças, os velhos, todo mundo. Não era só jovem. Criança, família, todo mundo brincando. As músicas são legais, é bem diferente. Muito legal, muito organizado. Eu digo que é uma festa assim muito bonita, muito, né, e organizada. E isso é importante. Entendeu? Organizada. Também, isso, organizada. Tem espaço para todo mundo. O pavilhão, não sei como é que eles fazem aquilo. É coisa de alemão, né? Coisa tudo de organizado. Alemão, tudo organizadinho, tudo certinho. É também que tem alemão para vir para cá e organizar essas festas. É bom você ir em grupo. Sozinho não tem graça. Não tem graça. Não, só se você beber muito. Só se você beber muito. Aí começa... fica chato. Aí você arruma briga. Aí já quer mexer com a mulher do cara, já leva um tapão na orelha do alemão de 3 metros de altura. Eu não vi isso lá. Isso que eu achei legal. Por isso, porque todo mundo vai em grupo. Vai sozinho que você vai apanhar. Bem legal, cara. Todo mundo respeitando todo mundo, tranquilo. Vai todo mundo mesmo, é família. E ou casal, ou vários casais. Sim. Tem pavilhões assim de músicas, tudo bandas separado. Tocando aquela loucura. Muito legal. Mas eu acho que tem que manter exatamente isso. O pessoal fala, pô, mas aí vamos botar música popular, outras bandas. Não, aí você vai perder totalmente a essência. Tem que ser música alemã mesmo, com comida alemã e tal. Aquilo ali é pra isso. Sim. Porque daqui a pouco o cara começa a querer botar, festa não sei o quê. Botar o Lulu Santos, Djavan. O Lulu Santos é legal. Mas o que tem? Aí mistura tudo. Não, tem que manter a tradição alemã ali. Isso. E é legal. É importante. Tem outras festas também, né? Sim. Ali em Pomerode também tem muita festa boa. Tem festa da maçã. Festa do pato. Isso lá. Marreco, né? Marreco. Pato, né? É pato também, marreco. E é legal, E Porto Belo tentou fazer a festa do camarão na mesma época de Oktoberfest, né? Ou seja, no outubro, que é a festa do município. Sim. 13 de outubro, que foi a fundação, a primeira, né? Então se tentou fazer isso 2 ou 3 edições, só que a quarta aqui não saiu. Mas o seu Dieter, deixa eu falar uma coisa. Aqui tá muito ruinzinho. Bombinhas aqui, meio bombinha. Mas é por causa da pandemia. Não. Antes da pandemia mesmo. Cara, essa exploração turística, ela virou uma coisa louca, uma coisa desesperada de todo mundo ganhar dinheiro. Agora é época de ganhar dinheiro. Não sei o quê. Cara, não tem mais festa. Não tem mais alegria. Povo triste. E assim, a gente sente, as pessoas comentam, né? Eu não sinto falta de, né? Eu não vivi isso aqui ainda. Mas as pessoas reclamam muito. O povo tem reclamado, principalmente Bombinhas. Né? Porto Belo ainda tenta fazer uma coisa ou outra. É bem legal a festa e tal, mas é pouco. Não é verdade? Porto Belo, durante algum tempo, agora parou um pouco, né? Da festa da Tainha. Né? Que é bastante legal. Legal. Né? Vou lá comprar, vou lá para comer tainha frita. Frita em casa, não fiz a mesma coisa. É gostoso. Vamos ver se depois dessa pandemia, né, o negócio estoura, o pessoal vai começar a valorizar.
Agora o pessoal vai começar a dar valor, falar, cara, como que faz falta, né? Essa aglomeração, essa unidade, essa coisa. Seu Dieter, eu queria te agradecer a tua presença aqui. Pô, obrigado. Foi uma aula pra gente aqui. E assim, para quem gosta de história, quem gosta de estudar, isso aí é um prato cheio. Sim. Né? Então eu vou deixar o telefone, né? Para o pessoal interessado em comprar o livro, tá? Entrar em contato com o senhor. Na próxima a gente pode falar um pouco de lá, né? Sim. A Alemanha tem história, hein? A Alemanha tem história. Tem. Meu Deus, ele viveu a história. Pensa, isso é um livro. É um livro. Ainda escreveu um livro, né? Eu lembro, em 89 eu estava vendo a Globo que mostrou ao vivo a queda do muro. Em 89, me lembro. Pô, falando em queda de muro, acho que é um muro aí. A raposa. Pô, pensei que ia cair um muro aqui dentro. E o pai estava comendo na frente da TV aquele fundúcio. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Ele falou, tô derrubando o muro. Que muro, meu pai? Era o muro de Berlim, acredita? Eu estava com 7 anos de idade, 89. O senhor é de Berlim, né? Sim. Berlim. Eu li. Berlim. Maravilha. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Até a próxima edição. Muito obrigado, seu Dieter, mais uma vez. Paulette. Obrigada. Beijo do gordo para vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, tchau. Compartilha aí, tá? Curta o vídeo. Curte o vídeo, dá uma compartilhada, porque o pessoal tem que saber dessas histórias, né? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.